essas crises também produzem heróis. Ah, é? Eu vou contar uma coisinha para você. É interessante que na linguagem que as pessoas têm da antropologia, cada um tem uma visão em relação ao ser humano. Sim. Aqueles que seguem mais a ideia de Rousseau, que escreveu o Emílio, Rousseau era um camarada super otimista. O que que o Rousseau falava em síntese? O ser humano, ele nasce bom. Sociedade o A corrompe. sociedade que o corrompe. Nós vivemos hoje uma geração de herança filosófica rousseauiana. Por isso que muita gente hoje quer criticar o Estado. O problema do Estado. A culpa sempre é do Estado. A culpa é do Estado. Você está entendendo? Hoje, o mecanismo, que para mim já está há tempos considerado fadado ao fracasso, a ideia hoje é: vamos consertar o Estado, aí nós vamos ter bons cidadãos. O que para mim é uma ideia ridícula. Sabe por quê? Hitler consertou o Estado alemão. Hitler pegou uma Alemanha... Se eu avaliar Hitler do ponto de vista administrativo, econômico, político, Hitler merecia um prêmio Nobel. Então, quer dizer, a Alemanha, apesar de toda essa influência intelectual, de peso... Foi levada por um cara... Foi levada por um cara que nem alemão era, medíocre, você entendeu? Medíocre. Então, se consertar o Estado resolvesse o problema, não teria o nazismo com 6 milhões de mortos. Eu, particularmente, vi mais sentido na proposta bíblica do apóstolo Paulo, que era um cara... Paulo fala, peraí. O problema não está na sociedade. O problema está no indivíduo. O indivíduo tem que ser redimido. Se você não levar redenção para o indivíduo, você pode dar comida para ele, cultura, educação, tudo, ele vai virar um monstro. E Paulo tinha razões para falar isso, porque ele estava sentenciado à morte por um cara chamado Nero, que teve tudo na vida que Paulo não teve e muita gente não teve. Quer dizer, se o problema fosse a falta de oportunidades, Roma não produziria um Calígula, um César, ou um fraco de um Cláudio. Então, eu prefiro, entre Paulo, o apóstolo, e Rousseau, o filósofo, para mim faz mais sentido Paulo. Sabe por quê? Quando você chega com uma proposta de reformar o Estado para torná-lo melhor, mais igualitário, isto não diminui a população carcerária. Mas quando você joga uma Bíblia lá dentro, você tem um monte de ex-bandidos que agora você pode confiar a sua casa com o cofre aberto na mão dele que ele não faz mais nada. E é isso que eu desafio o pessoal, a transformação do indivíduo. As pessoas não querem se transformar. Isso aqui eu aprendi até nem foi só com a Bíblia, não. Foi com a cultura hindu. A Shinavanda falava, por exemplo, que para a árvore macieira continuar vivendo, ela tem que soltar as folhas dela e as maçãs dela e se deixar renovar pelo outono e o inverno, até a primavera. E ele fala, o ser humano é a única árvore que no outono não quer soltar as folhas. Se despir de preconceitos, de mudança de vida. O máximo que a gente quer é ser melhor cidadão, melhor pai, melhor filho, melhor aluno. Mas a Bíblia fala que eu não preciso ser melhor cidadão, eu preciso ser nova criatura. A proposta bíblica é mais radical, é rasgar o Rodrigo. Por isso que Jesus falou uma vez com Nicodemos, falta uma coisa para você, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Na época de Cristo, e eu não esqueci que eu ia dar um exemplo prático da mudança, hein? Era a hipérbole, o exagero que trazia atenção para o humor. Então, quando Jesus falava assim, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, o povo riu. Com certeza, né? Riu. Porque é um exagero. Era um exagero. Olha, se alguém olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou. Mas só que era uma risada. Sabe aquele humor inteligente? Você sabe, você é um comediante. A pessoa ri de nervoso. De nervoso, que a pessoa ri, mas depois ela para pensar. Pô, caramba, bicho, ele tá me fazendo rir aqui. Principalmente o humor que mexe com política. Principalmente, Vilela, se for um humor de ironia. A ironia é uma estratégia de linguagem que os medíocres intelectuais não entendem. E os hipócritas também não. Quem é medíocre intelectualmente, quem é hipócrita não entende a ironia. Ele não percebe a ironia. É comigo? Aí Jesus contava uma parábola e ele jogava papo reto no povo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. E o povo hoje não quer nascer de novo. Como pastor da igreja,
Eu já fui à penitenciária fazer trabalho com os presos, é isso que eu quis dizer. E por pelo menos 2 ou 3 vezes, eu lembro que a facilidade que a gente tinha com os juízes de autorizar a nossa entrada numa prisão era absurda. E eu não entendia isso, até um dia conversando com um advogado criminalista, eu falei assim, passa, eu dei sorte, viu? Porque toda vez que eu precisava de uma autorização judicial para entrar numa penitenciária, era coisa mais fácil. Aí esse advogado falou comigo, Rodrigo, todo juiz está implorando para aparecer um crente na porta dele lá, querendo trabalhar na cadeia. Caramba. Porque é estatística. Quando começa a aparecer Bíblia na cadeia, cria imediatamente uma ala dos crentes. Todo carcereiro quer trabalhar ali, porque a ala dos crentes é a que menos dá trabalho para eles. E muitos ali saem recuperados, muitos voltam para a criminalidade. Não é fácil trabalhar com detentos, porque muitos voltam para a criminalidade, mas um percentual maior do que qualquer outra ação social causa um número maior de ex-bandidos. Eu tenho muito claro para mim que se eu jogar José Saramago numa penitenciária, dificilmente eu vou ter um grupo de ex-detentos, ex-bandidos, porque leram José Saramago. Mas se eu jogar uma Bíblia de Novo Testamento, daquela dos Gideões Internacionais capa cinza, daqui a pouquinho está o juiz pedindo para eu voltar lá para tocar violão e eles deixarem a criminalidade. O herói sabe quem é? É aquele que faz o que todo mundo deveria fazer, mas a maioria negligencia. É aquela senhora que tá lá fazendo todo dia, 5 horas da manhã, com o risco de pegar Covid no metrô, porque ela não tem nada a ser a máscara e tudo, e sustentando um filho, porque o safado do marido já abandonou ela com os 5 filhos no bucho ali. E ela tá ali trabalhando de sol a sol, pegando energia de onde não tem. Você tá entendendo? Essa mulher é a heroína. Então, quer dizer, a gente tem essa ideia. Pra mim, esses são os heróis. E eles não precisam ser a maioria. Aí eu vou falar de novo com a linguagem bíblica. Deus não precisa de todos. Uma pessoa com Deus se torna maioria e pode fazer uma revolução. E se você olhar ao longo da história... Ele sempre levantou algumas pessoas. E são pessoas que mudaram o mundo. E aí, a partir disso... E são pessoas improváveis, na maioria das vezes. Né? A maioria. O fraco. Isto posto, o Freud tem coisas dele que simplesmente eu falo que ele estava fumando alguma coisa naquele charuto dele lá. Tem coisa que eu acho que não. Pô, o cara... A ideia dele de ego, superego, do id, do inconsciente, sabe? Poxa... Freud dizia que o que nos diferencia, na verdade, são apenas as convenções sociais. Por exemplo, por que a rainha da Inglaterra vai sentar e comer de maneira toda nobre, com talheres, vários talheres, vários copos, colocando assim, e aquele menino talvez que está lá na Etiópia passando fome vai comer com a mão de qualquer jeito? Eles disseram, Freud dizia, por causa das convenções sociais. Ela só come com delicadeza porque tem comida suficiente para ela. E para todo mundo. Agora, tire daqueles que estão comendo com delicadeza, especialmente a segurança de vida e o afeto, a única coisa que vai sobrar no ser humano é o lado animal dele. Aí o Viktor Frankl, os 3 eram judeus. Freud era judeu, Jung era judeu, Viktor Frankl era judeu. O Viktor Frankl foi apanhado pelos nazistas e foi para 2 campos de concentração, Dachau e Auschwitz. E o Viktor Frankl sofreu muito. A esposa dele foi morta, ele estava casado com ela há menos de 6 meses, foi morta em Auschwitz. A mãe dele, o pai, a irmã dele sobreviveu, mas ele pensou que ela tinha morrido também. E o Viktor Frankl, quando ele esteve em Auschwitz, ele viu a miséria total. Só que quando ele saiu de Auschwitz, ele criou a 3ª escola de psicanálise de Viena com a logoterapia. E o Viktor Frankl fez uma crítica ao pensamento do seu mestre Freud. Ele falou assim, olha, o meu professor Sigmund Freud, felizmente, saiu da Europa antes de ser apanhado pelos nazistas. Só que eu vi na prática o que Freud teorizou sentado nas poltronas vitorianas da sociedade austríaca. Por quê? Ele imaginou que, falando agora, eu estou parafraseando, Rodrigo, que não havendo balas para todo mundo, eu vou te matar pelas jujubas. Exato. E você vai tentar me matar. No campo de concentração, eu vi na prática o que Freud imaginou que seria. Porque os alemães tiraram tudo de nós judeus. Eles nos matavam a troco de nada. Viktor Frankl diz que, até isso virou cena de um dos filmes de cinema, que tinha um chefe, a nazista, que ele ficava ensinando o menino dele, tiro ao alvo. Com judeu? Com judeu. Você tá trabalhando assim, daqui a pouco, pá!
cai uma pessoa morta do seu lado, você continua trabalhando, você pode ser o próximo. Então ele viu ali, eles nos tiraram tudo. Tudo. O que Freud falou que iriam tirar, tiraram. O Eros, que é a necessidade de afeto, e o Thanatos, que é a necessidade de sobrevivência. Alguns colegas judeus cumpriram exatamente o que a teoria de Freud havia previsto. Eu vi judeus clássicos se prostituindo para ter um pedaço de pão a mais no café da manhã. Eu vi judeu matando sufocado o outro judeu só para roubar as botas dele. Eu vi judeu roubando a sopa do outro judeu. Agora, ao mesmo tempo que eu vi isso, vi alguns se tornando heróis. De que maneira? Eu vi um judeu dando a única sopa que ele tinha para um outro que estava mais debilitado comer e ele mesmo ficou com fome. Eu vi judeu tirando o sapato dele e ficando com os pés congelados para aquecer o pé do outro que estava com perigo de uma gangrena. Eu vi judeus se sacrificando para salvar judeus. Então, pela experiência prática de Auschwitz, eu aprendi que, diferente do que Freud teorizou, as crises não são aquilo que nos iguala, querendo roubar a jujuba. As crises são exatamente aquilo que nos diferencia. Porque no momento da crise, alguns se tornam santos e outros se tornam porcos. Alguns de nós se tornarão santos, outros se tornarão porcos. Não posso julgar quem é quem, eu tenho que preocupar que tipo de personagem eu me tornarei diante da crise.